pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Esse podcast que é feito com tanto amor para vocês, com tanto carinho e com responsabilidade, né, Nath? É isso mesmo, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje a gente trouxe um tema muito legal, uma pessoa querida que vai compartilhar experiências e também um tema que é tabu para muita gente, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que conversar, tem que entender sobre os temas e o tanto que pode ajudar tanta gente, né, Belzinha? Sim, é verdade. A gente tem que quebrar tabus mesmo. Eu acho que nós mulheres somos essas, né? Nós somos essas mulheres maravilhosas que estamos sempre quebrando os tabus, sempre mostrando que a gente pode, né? É isso. E por isso que a gente trouxe uma mulher tão empoderada hoje, né? Vamos apresentar ela, então? Vamos apresentar ela? Vou até ler o currículo dela aqui, que é potente, Começa. Ela é CEO da Tegra Pharma, diretora da Vigo Academy, auditora, perita judicial e possui mais de 20 anos de experiência na área da saúde. Ela também é reconhecida como uma das principais profissionais mais influentes do Brasil quando o assunto é cannabis medicinal. Bem-vinda, Ana Gabriela Batista! Que demais! Muito obrigada, meninas. Você ter aceitado o convite. A gente sabe que sua agenda é lotada, que é difícil, que ela não para no Brasil também, essa mulher tá sempre fora. É muito bom ter você aqui, viu, Ana? Muito obrigada, muito bom mesmo. Obrigada, Bel. Obrigada, Nath. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. A gente que agradece. Sim, a gente sabe que assim, você é muito chamada para falar sobre cannabis. E hoje a gente queria tirar um pouco disso e conhecer quem é a mulher por trás de tudo isso. Então a gente quer saber quem é a Ana mulher, como que você faz para se cuidar e como você faz para cuidar do Caetano, porque a gente já quer saber tudo do Caetano também. Muito bom, claro, com certeza. Acho que é um desafio muito grande quando a gente eu foquei todo momento da minha vida na parte profissional, na parte de estudo, né? Então, fica um pouco diferente a vida, né, do padrão, do tradicional. Então, é um desafio grande, porque você tem que dividir um pouco de cada, né, do conhecimento, ainda mais eu que estudo essa área voltada à melhora do metabolismo. Então, tem que equilibrar todos os pratinhos. E conta pra gente, o Caetano, você tem um coelhinho, é isso? A gente fala que aqui, maternar não é só filho, são os pets, nossa família. E como que é ter um coelho em casa? Vou te falar que eu considero, porque eu quando eu vou procurar o Caetano e não acho, eu começo a gritar, filho, desesperado. Ele sai dos lugares assim, o que acontece, né? Qual é o seu problema? Porque como ele é muito pequenininho, ele se esconde nos lugares, né, embaixo dos móveis, das coisas para dormir, e eu procuro e não vejo, né? Num ambiente grande você não vê. E a gente pensa que chama e que não entende, ele entende. Eu começo a gritar filho, ele sai desesperado. Então, posso dizer, Nath, que eu me considero mãe do Caetano. E não tutor, esses nomes que é classificado, porque é assim que eu sinto. O Caetano foi uma situação diferente na vida, não foi um filho planejado, né? Não era planejado mesmo, né? Trabalhando muito, inclusive nessa área executiva, não tinha a possibilidade em pensar em ter o Caetano aí na minha vida, e aconteceu. E hoje é difícil pensar até de não ter o Caetano na minha vida. Então, é um amor diferente, mas é uma troca. Eu acho que o Caetano também agrega muito em valor para mim em relação ao estresse, né? Então, acho que isso é interessante. Acho que hoje o mundo que temos aí muitos pets, e que o pet hoje é muito mais na vida das pessoas, tem uma explicação, inclusive bioquímica, científica, né, para melhorar essa parte. E eu acho que o Caetano vem aí para me acalmar na vida da adrenalina que eu vivo aí numa alta performance, né? Então, muito bom. E a gente sabe. E como assim? Sua vida é super corrida, você vive viajando. Como que você se cuida? A Ana mulher. Porque é difícil para uma empresária como você, entendeu? No nível que você hoje atingiu, poder cuidar de você mesma, né? É muito difícil. Não é fácil conciliar. Tem que ter uma organização e uma adaptação muito grande, e eu acredito hoje que eu ainda estou nesse processo, porque quando eu fui dar assistência dessa área acadêmica e também
técnica da saúde durante 20 anos, né? Então essa área eu tinha muito mais planejamento e conseguia cumprir uma rotina, né? Então, de personal, de nutricionista, de todo o cuidado de saúde da mulher. E aconteceu do início de um novo projeto aqui no Brasil em relação a essa área da cannabis, e eu tive que, no começo, eu fazia as duas coisas. Então, eu tinha essa parte do trabalho ali na área técnica da assistência e também iniciando uma parte executiva. Aí foi um desafio. E ainda, né, como eu acabei desenvolvendo e crescendo profissionalmente, eu ainda vivo esse desafio, né? Então, é desafiador, acho que a gente tem que ter muito planejamento, muita organização, mas como eu tenho muita rotina instável de viagem, de deslocamento, é mais desafiador, muito mais. E como que nasceu isso na sua vida, assim? Quando você era mais nova, você já pensava em trabalhar nessa área? Você já tinha aquela coisa, né? Que tem pessoas que nascem para aquilo, outras já vão descobrindo no caminho. Olha, muito boa a sua pergunta, Nath, porque na verdade eu sempre desde muito nova gostei da área da saúde. Sempre gostei de estudar, de entender o funcionamento do metabolismo, de entender. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito de estudar por curiosidade, por querer conhecer algo que eu não entendia. Então, essa parte da saúde eu sempre gostei. Então, desde muito nova eu sempre gostei de cuidar do outro, de servir ao outro. Eu gostava bastante. Então, para mim já era uma coisa natural, né? Então, por isso que eu escolhi seguir uma carreira na área da saúde. Mas nestes momentos iniciais da vida, que eu era muito jovem, eu nunca sonhei em ser executiva. Nunca. Olha, não? Nunca, e nunca nem imaginei. Como eu era da área muito relacionada à terapia intensiva, então nenhuma possibilidade de eu entrar na área executiva, e todos os cursos, o meu currículo sempre foi desenvolvido nessa parte. Olha. E aconteceu. Eu entrei na área da cannabis, na parte técnica, na parte como cientista, estudiosa e trazendo a informação, trazendo conhecimento. No Brasil, que ainda era um início desse projeto e poucos se falavam, principalmente com bastante propriedade. Mas não foi entrando já na área executiva. A área executiva aconteceu. E aconteceu muito rápido. Sim. E eu acho que talvez nem seja tão rápido, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente esforçada, inteligentíssima, e que, assim, realmente é uma pessoa que batalha pelo que quer. Isso eu acho, assim, super admiro em você. E você atingiu o topo, né, de uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Você deve ter passado por muitos desafios, né? Você já pensou em desistir? Como que foi essa sua caminhada? Com certeza. Olha, é bem desafiador, porque o mercado que eu atuo hoje é um mercado muito de pouco conhecimento em relação ao uso, né, do tratamento com os fitocannabinoides. Então, já tem um preconceito por não conhecer, né? Então isso já existe. E é uma área assim que tem uma área muito do business, é uma área bem masculina. Então assim, até agora, sim, muitas reuniões, certeza. Eu às vezes sou a única mulher da reunião, das negociações, daquele projeto. Então isso também é bem desafiador. Isso foi muito difícil, porque quando você é da assistência na área da saúde, quando você é voltado ao cuidado, não tem muito esse preconceito, porque a pessoa está num problema de saúde, que você está ali para colaborar na melhora da situação, dentro de uma fragilidade. Então, tanto faz, né? Se a idade, se é homem, se é mulher, o que faz, não importa. Você está ali para servir, para colaborar. Na área executiva é muito diferente.
Porque são lideranças ali, né? Muito diferente. Assim, é extremamente diferente. E não era uma coisa que eu estava acostumada. Então, eu acho que talvez quem já exerce uma carreira que já existe, um desafio, um preconceito de se colocar por ser mulher, vai se adaptando. Eu, na verdade, foi assim, jogou e aí eu tive que entender de uma vez só e sozinha, porque você não tem muito, né? Não tem, são poucas mulheres para você dividir dessas grandes empresas, as maiores multinacionais de cannabis do mundo são lideradas por homens, né? Então, é difícil, muito difícil. Ainda é difícil, não é que foi. Ainda não, gente, é que se difícil. você pensar, né, a gente está em 2025 e ainda a gente tem o corporativo é mais de 80% é masculino, né? Muito masculino, né? E em que momento que apareceu isso na sua vida, essa transição? Tem um tempo já? Foi aqui no Brasil? Foi fora que você começou a pensar nessa outra área também, né? Porque também é da saúde, mas aí já envolve, né, essa outra parte. Que momento que foi? Foi em 2015, a Anvisa lançou um regulatório que já podia fazer acesso a esse tipo de substância, aos derivados da cannabis. Porque antes desse 2015 não tinha nada regulamentado, não tinha nenhuma RDC. Então, existia até algumas situações, mas elas eram sem regulamentar, no off, né? Então, já existia alguns profissionais que já tinham algumas experiências. Mas dentro do regulatório, foi 2015, né? O marco foi 2015, onde saiu a RDC 17, que foi a primeira regulamentação. Lá pelo 2017, entre 2017 e 2018, eu entrei nessa área aqui no país para focar nessa parte do conhecimento técnico e da educação, mas nessa parte científica, por gostar bastante, já ter uma experiência em bioquímica, entender essa parte metabólica, né, dentro de uma área funcional que eu já estudava. Né? Então, era uma coisa que eu tinha bastante já estudo, mas a cannabis entrou dentro de um projeto dentro de mim, dentro da minha cabeça, de saúde, mas sem o conhecimento do tema. Eu fui buscar e não tinha no Brasil ninguém para preparar, então eu sempre fui autodidata, então essa habilidade foi boa nesse momento, porque eu tinha que aprender. E não tinha nada, não tinha parte de educação montada. Nenhuma literatura nada. Falando sobre o tema. Não, tinha literatura internacional, mas não tinha você fazer um curso numa faculdade, numa instituição, não existia, né? Então, não tinha. Inclusive, dei muitas aulas no começo em várias cidades do Brasil, levando conhecimento para profissionais técnicos. Não tinha, mas iniciou, e eu acho que eu só me interessei por esse tema porque eu estudava doenças autoimunes, por um problema de saúde que eu tive, que eu quase morri. Então, como eu quase morri num processo muito, muito, assim, diferente, numa idade muito jovem, né? Eu tinha 19 anos, quando eu tive um tamponamento cardíaco, e ali a minha vida mudou dessa situação, porque eu acho... Quando eu ouvi essa história de quase morrer e que a vida muda, eu falava, ai, gente, não tem nada a ver, né? Mas só quem vive entende. Eu era muito jovem, mas mesmo sendo muito jovem, te dá uma visão de maturidade e de o que você quer da vida muito mais claro do que se você nunca tivesse passado por uma situação dessa. Então, eu comecei a estudar as alterações autoimunes por causa dessa situação que eu passei clinicamente, e aí a cannabis tinha total sinergia com essa dificuldade metabólica. As doenças autoimunes são as alterações de um erro do metabolismo, de entrar numa situação desorganizada, perder o equilíbrio e leva a alguma alteração, que é muito comum em mulheres, né? Como o caso da fibromialgia, que acomete, né, mais comum nas mulheres, né? Que é uma alteração autoimune. Então, eu estudava essas alterações autoimunes, já tinha algum conhecimento sobre isso, e a cannabis em si trazia esse equilíbrio para o metabolismo. Então, foi aí que me deu o start do interesse.
Então você utilizou para você poder entender os detalhes, modular sim, tudo. O metabolismo, com certeza. E eu utilizei hoje de uma forma diferente, mas eu utilizei em momentos muito desafiadores de muita desorganização metabólica também. O uso da cannabis colaborou para levar esse equilíbrio. E a doença autoimune, ela é assim, né? Ela tem controle. Então, você controla e você pode ter uma excelente qualidade de vida quando ela é controlada. Só que qualquer coisa que pode acontecer interfere, né? Principalmente a parte emocional, a parte em volta, o meio que você convive. Isso é um gatilho para desequilibrar alguma coisa. E a cannabis é interessante para isso, para levar esse equilíbrio metabólico. E aí você continua cuidando dessa sua doença autoimune até hoje. Não é uma coisa assim que dá para curar. É uma coisa que você tem que cuidar. Você tem que cuidar, você tem que ter um controle. E é engraçado, Bel, porque nem sei qual é a doença autoimune que eu tenho. Nunca ninguém soube. Olha. Então, assim, eu não entro dentro das listas, das classificações de nada. E eu tinha, hoje não tenho mais nenhuma alteração clínica ativa, mas eu não tenho um diagnóstico fechado, como diz, foi avaliado pelo médico e a pessoa tem fibromialgia, a pessoa tem lúpus, a pessoa... Não, eu não tenho. Olha. E eu fui estudar exatamente por isso, porque me incomodava ninguém entender que não tinha nada e tinha tudo, e quase morre. Então, como eu sempre fui muito curiosa, foi isso que foi o gatilho para mudar o rumo da minha carreira profissional. Sabe que a gente estava conversando com o Dr. Alexandre Feldman, você conhece Sei, ele? sim, o famoso doutor enxaqueca, né? Uhum. E ele estava explicando da enxaqueca, que é uma coisa que não tem uma causa. E aí ele começou a falar assim de uma forma sobre a doença de uma forma muito mais ampla, que a gente nunca tinha enxergado. Eu não tenho enxaqueca, mas ela tem. Eu nunca tinha enxergado dessa forma. Nossa! Mas né? Multifatorial, toda alteração de desordem, toda metabólica orgânica. Eu tive também muito, hoje eu também não tenho mais, mas eu tive enxaqueca durante muitos anos. Eu era pequena, eu lembro de ser pequena, muito nova, de ligarem da escola para minha mãe e minha mãe ir me buscar com crise de enxaqueca, passando muito mal. E depois que eu comecei a estudar essa parte metabólica, entender o metabolismo da pessoa, e isso é muito individual, muito personalizado, porque cada um é único, né? Tem seus hábitos, rotina. Exatamente. Hoje temos a genética, a epigenética, né? Então tem também uma parte emocional, tem toda uma situação, né, que envolve tantos fatores. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a conseguir o controle das crises que eu tinha de enxaqueca, porque eu fiz vários exames, isso bem antes de eu ter esse episódio de quase morte, isso foi bem antes, que já tinha as crises de enxaqueca. Isso interferia muito na minha qualidade de vida, assim, muito, muito. Então, de ter que ir embora da escola, que eu sempre fui muito estudiosa e muito dedicada, então não me atrapalhava em relação a isso, mas se poderia atrapalhar, porque muitas vezes eu ia embora, muitas vezes numa festinha de criança, eu não conseguia. Então, e depois eu comecei a entender que existiam muitas coisas que poderiam interferir. E hoje a gente acaba não notando. Mas uma situação que é muito, muito ruim para todo o metabolismo, mas principalmente para quem tem essas crises de enxaqueca, são os sintéticos, né? Então, comer algo que tem um corante sintético, foi o meu problema. Foi aí que eu consegui controlar. Eu tinha muita sensibilidade com qualquer coisa sintética artificialmente. O meu corpo não reconhecia aquilo e eu passava muito mal. Então, às vezes, um corante, um adoçante, um conservante, né? Um talco com alguma coisa química, que até os medicamentos têm, né? Uhum. Talco, tem corante. Comprar um comprimido, às vezes ele é azul, então isso tem um corante. Então, tudo é muito artificial, é colocado nos alimentos, nos produtos, e isso era um gatilho. Só que eu demorei muito tempo. Muitas consultas que eu passava, eu não sei se você passou por isso, Nath, mas muitas consultas que eu passava, eu perguntava
Porque eu já tinha uma coisa, um sexto sentido que falava em relação a essa parte da alimentação, do cuidado. Ah, tem alguma dieta? Não, não tem. Não tem comprovação, não tem relação com isso que come, que não come. Né? Quando eu era nova, passava e não tinha, assim. Realmente ninguém falava, não, você tem que seguir isso, você não pode comer isso. E eu tinha muitas crises de pronto-socorro, tomar medicação endovenosa que não controlava. E hoje eu não tenho, e hoje eu tenho uma vida muito mais estressante, né? Uma vida, assim, muito mais numa performance, inclusive cognitiva, que eu tenho que trabalhar, que se eu tivesse essas crises, como que teria qualidade de vida? Sim, Verdade, sem dúvida. né? Ele estava falando, são vários fatores, né? Você precisa realmente investigar cada detalhe, porque para cada um age de uma forma. Eu tinha muitas dúvidas que eu falei, né, em relação a isso de enxaqueca para ele, porque eu ficava assim nos gatilhos. Bom, será que foi porque eu tomei pouca água hoje ou porque eu comi um chocolate ontem à noite? Então, ele fala, não, não é sobre isso. Tem que investigar, né, cada passo, cada detalhe. E aí, assim, lógico, né? Entrando um pouco nesse seu universo da cannabis, porque a gente também tá curiosa, né? A gente queria conhecer você, mas a gente também quer trazer esse assunto. A gente sabe que é tabu para muita gente, muito preconceito. As pessoas, elas, antes de saberem para que serve, ela já fala que ela é contra e que isso é um absurdo. Então, aqui, bem isso. aqui a gente quer abrir, a gente quer realmente que as pessoas possam entender que isso pode mudar completamente a vida do filho, do marido, dela. Então, acho que é isso que é a importância, né, da gente trazer esse tema. O que é exatamente a cannabis medicinal, né? Que ela não é um uso recreativo. Qual que é esse peso? Como que funciona isso? Olha, essa pergunta é uma pergunta extremamente sensível, porque a cannabis é uma planta, né? Como temos a cannabis sativa L, esse é o nome da planta, que é utilizado para muitas situações. O mais conhecido nessa parte de fumar, o uso que você fala, uso adulto ou uso recreativo, como quiser a classificação, mas a planta em si é uma planta que tem muitas propriedades. Tem assim, muita produção de muitas substâncias que tem relação com o nosso metabolismo, né? Então, a planta ela tem muitas formas de ação no corpo. E eu digo que é até desafiador, Nath, essa colocação, porque eu nem sei como que seria o mais adequado, na minha opinião, como que a gente classifica, porque classificar com uso adulto ou um uso medicinal depende muito das situações. Pode acontecer, muitas vezes acontece, o paciente relata, ele tem uma situação ali de uma ansiedade, uma situação e que ali aconteceu em algum momento da vida, exatamente pela desinformação e a falta dessa comunicação, por desconhecimento, fez o uso ali fumado. E ele melhorou e ele controlou essa ansiedade. Mas não é uma coisa que usou comemorando numa festa, num aniversário. É uma situação que essa pessoa está fazendo uso por um controle que ela se sente bem numa melhora da qualidade de vida, só que não é um acompanhamento profissional, não é um acompanhamento médico. Aí eu vou perguntar para vocês, isso é o uso medicinal ou é o uso adulto? Eu acho que se tá te trazendo benefícios para sua saúde, eu acho que é um uso talvez medicinal também, né? Vira um conflito, porque realmente se você tá buscando ajuda para algo que você sente e você melhora com isso, então eu acho que você tem que fazer o uso daquilo. Então, você entende? E é difícil, porque também aí você precisa colocar na balança quais são os efeitos colaterais que aquilo que você está fazendo podem te causar. Isso. E aí, como é uma coisa que realmente ainda é pouco falada, pouco estudada não por vocês profissionais da área, mas assim, pouco estudada por nós, né, que somos mais leigos e com informações às vezes que não são corretas na internet, você acaba sem saber o rumo, se é certo, se é errado, e é por isso que as pessoas acabam também falando não ou sim, de uma forma muito até grosseira, né? Sem entender o assunto, né? Sim. Mas eu acredito que
É muito difícil porque cada país vê de um jeito. Então, tem país que vê como um suplemento alimentar, tem país que vê como um medicamento, tem país que vê como o uso adulto de outras formas, em momentos de descontração, de momentos de diversão. Então, eu acho que não tem um padrão. Como não existe um padrão no mundo todo igual, então existem esses desafios. Mas a cannabis em si, ela pode sim melhorar muitas alterações, porque o mais importante para entendermos é que a planta produz substâncias que o nosso corpo produz também. E isso é a cereja do bolo, porque temos muitas plantas medicinais que podem melhorar o metabolismo ou um sintoma de uma alteração clínica. Porém, essa produção dessas substâncias da cannabis ser tão parecida, a molécula, assim, a conexão, o casamento entre a molécula da planta e a molécula que o corpo da gente produz, a gente ainda não tem nada tão perfeito, tão organizado, com nada, nenhum produto sintético, nem outra planta. Então, temos um sistema endógeno, que chama sistema endocannabinoide, que produz os nossos endocannabinoides, e a planta produz o dela. Então, quando é suplementado isso no corpo da pessoa, tem um equilíbrio muito bom, porque o corpo reconhece. O desenho molecular, ele reconhece, diferente de quando a gente usa um medicamento sintético, que você toma para uma coisa, você melhora, mas pode te prejudicar em outra coisa. Não tem muitas situações que você toma alguma coisa, tomei aqui um antibiótico porque tive uma infecção urinária, que é muito comum em mulheres, né? Então, tive uma infecção urinária, tomou um antibiótico, só que aí prejudicou essa microbiota da vagina, leva a uma situação que às vezes dá uma candidíase, que é fungo, e aí começa a virar, às vezes, uma dor de estômago, porque teve uma sensibilidade, né? Então, existem, às vezes, intestino, mexe com a microbiota intestinal, porque acaba interferindo nas bactérias boas, e às vezes solta o intestino para sentir uma diarreia. Então, assim, pode levar um monte de coisa, porque não é algo tão pleno como o que você tem, Nath, o que você, Bel, produz, o que Ana Gabriela produz. Então, a cannabis, ela tem essa sinergia com o nosso corpo. Então, essa sinergia com o nosso corpo, ela equilibra o corpo em si, ela leva uma melhora do corpo. Independente se você tem enxaqueca, se você não tem, se você dorme bem, se você... Independente, porque é a ativação do próprio corpo. E é interessante que vocês falam muito em relação à parte da mulher, é bastante interessante pensarmos que todo mundo, né? E a mulher em alguns momentos tem uma situação mais desafiadora do que o homem numa situação de envelhecimento, né? Então, tanto como a parte reprodutiva. Um homem, às vezes, com 80 anos, consegue engravidar muitas mulheres. Uma mulher de 80 anos não pode gerar uma criança, né? Então, nós temos um envelhecimento na saúde da mulher em algumas situações que é muito rápida, e que esse tipo de substância também pode ser interessante, porque equilibra, leva a esse equilíbrio, essa homeostasia do corpo, do metabolismo, que naturalmente está envelhecendo. Nem sempre está doente, nem sempre é uma doença. Sim. Às vezes está envelhecendo, você pode não ter nenhuma doença, você tem 50 anos, você é de um jeito, você tem 60, você é de um jeito, você tem 20, você é de outro. Então, o envelhecimento natural vai ocorrer. Então, as mudanças do envelhecimento ocorrem, né? O que pode piorar e ter um desafio no momento da vida é ter um problema de saúde, uma doença, uma alteração, né? Uma situação que piora aquela situação clínica. Mas todo mundo vai envelhecer. E o sistema endocannabinoide que nós temos, que todos nós temos, ele envelhece. Como envelhece a pele, envelhece o cabelo, altera os hormônios com o envelhecimento. E aí essa situação, você só consegue ter uma melhora plena sem ter efeito colateral com algo que seja muito parecido. Sim. E aí entra os fitoderivados da planta, suplementando esse corpo. Então, eu vejo que isso é muito bom aqui no Brasil, e que
eu que transito no mundo todo, que não via no passado, quando eu comecei nessa área da cannabis, mas eu vejo que o brasileiro, ele já está pensando muito nessa parte da prevenção, que inclusive entendo que é o foco de vocês na informação aqui, levando a mulher, a saúde da mulher, experiências de vida com mulheres que vêm contar as histórias e que vocês passam a comunicação, e hoje ótimo, né, que a gente consegue passar a comunicação numa velocidade muito grande que não conseguimos há um tempo atrás. Essas informações são muito importantes, porque o Brasil sempre foi um país muito focado em, eu brinco que apagar o fogo, né? Então tá pegando fogo, você corre para apagar o fogo. Mas você tem que pensar em como não deixar aquele incêndio ocorrer. O preventivo. Sim, e eu vejo nessa carreira de saúde, não só do tempo de cannabis, mas na carreira de muitos anos de saúde, hoje eu fico muito feliz, porque vejo o brasileiro muito engajado no cuidado, como você perguntou, o que você faz para cuidar, né? Engajado em você ter o autocuidado, você gerenciar individualmente, cada um vai conseguir fazer de uma forma, e a cannabis ela pode vir colaborar nesse sentido. Então a cannabis pode ser uma coisa de prevenção, então. Ela não precisa você ter alguma dor ou algum problema de saúde para você utilizá-la. Pode ser para prevenir. Sim, ela regula o metabolismo. Se o metabolismo estiver falho, desregulado. Se você estiver maravilhosamente bem pleno, você vai utilizar, não vai mudar em nada, porque você não precisa, porque o seu corpo produz, então você não precisa. Mas o que a gente observa é que a cada década de vida do envelhecimento da pessoa saudável, né, não da pessoa doente, da pessoa saudável, ela tá descendo a ladeira. Então, você está descendo a ladeira, então em algum momento com certeza você vai precisar desacelerar essa descida. Todo mundo vai descer, mas você vai descer correndo ou você vai descer caminhando? Então, eu acho que a cannabis faz essa diferença de poder proporcionar. E não era comum esse tipo de comunicação aqui. Aqui sempre pensando numa situação grave, numa doença que não tem mais o que fazer. Sim. E eu acho que a gente precisa, né? Porque agora eu acho que assim, a expectativa de vida mudou, as pessoas estão pensando em longevidade, e isso é bem importante, né? E aí, assim, uma coisa que eu queria saber de você, existem vários benefícios da cannabis, né? Muitos. E eu queria que você contasse um pouco quais são os benefícios e que você falasse um pouquinho também para essa mulher que está na menopausa, que já é o meu caso, eu vejo várias amigas que tomam assim e falam que é maravilhoso. Exatamente, por isso, pela situação do envelhecimento, não o envelhecimento da idade, mas o envelhecimento biológico, metabólico, né, que ocorre na mulher tão cedo. A gente produz tanto e consegue entregar tanto a longo prazo por aumento da sobrevida, mas ainda, bioquimicamente, a gente ainda está num processo natural de mudar muito e como a gente até estava comentando antes, muitos jovens, muitas mulheres jovens estão passando por essa situação, né? Pelo estresse, o estresse oxidativo, pela interferência de tudo que temos, principalmente na epigenética, tem ocorrido mais cedo. Então, a cannabis, eu acho que nessa parte da saúde da mulher, da menopausa, dessa situação hormonal que muda, né? De repente muda, é uma chave que muda assim do dia para a noite, pode ser muito interessante, porque o sistema endocannabinoide, ele regula todo o sistema metabólico, o hormonal, a produção de neurotransmissores, né? Então, em relação a sensações, a percepções, né? Memória, concentração, tudo isso que pode piorar na mulher que está na menopausa, o foco, a concentração, a labilidade emocional. Então, a cannabis pode trazer uma qualidade de vida melhor por suplementar esse sistema que está nessa queda, esse sistema hormonal, essa alteração da microbiota intestinal, vaginal, essa reorganização da parte neuronal, tem muito potencial. Você perguntou, Bel, em relação
quais os potenciais. Então, tem muito potencial e é muito simples de entender, porque temos receptores no corpo todo. Para você ter uma substância ela conectar dentro do nosso corpo, ela tem que conectar com o receptor, sabe? Então, ela tem que ter um ligante. Esse ligante nós temos. E muitas vezes a gente não está produzindo o nosso endocannabinoide numa quantidade assertiva por N situações, inclusive do envelhecimento. E se você pega o da planta, que é muito parecido, e administra, você vai ter o ligante lá e aí vai ocorrer o quê? Esse casamento, essa plenitude, dessa conexão tão bem feita. E a pessoa vai se sentir melhor. Melhor do quê? Melhora da concentração, tudo, né? Melhora do foco, melhora da qualidade do sono, melhora da labilidade emocional, melhora da... Eu sempre dou esse exemplo, ficou na minha cabeça, eu acabo sempre dando o exemplo. Quando você usa cannabis, principalmente o canabidiol, que tem um grande potencial ansiolítico, esse controle, é aquela situação assim, que você está no trânsito, principalmente aqui no Brasil, no trânsito de São Paulo, que é desafiador. Meu Deus, caótico. Que vem moto, aí alguém passa, sei lá, chuta seu retrovisor ou bate alguma coisa no seu carro e você tem vontade de abrir o vidro e xingar a família inteira, sabe? Então, quando você toma cannabis, você continua tendo essa vontade, mas você não perde o seu tempo de abrir o vidro e xingar, entende? Te dá um autocontrole, te dá um equilíbrio, te dá uma... Para e pensa, vou ler aqui com você algo, eu estou concentrada lendo, eu não estou ouvindo o que estão falando do lado, o que está ligado numa televisão, você está concentrado ali, você está focado no que você está fazendo, que hoje é um grande desafio, por isso que eu digo, não precisa ter doença, não, porque hoje você tem estímulo 24 horas, né? Antes, o máximo que você tinha era a luz do teto e a televisão. Aí desligava a luz do teto e a televisão, todo mundo dormia. É verdade. Mas hoje é difícil. Como eu viajo muito e fico muito em hotel, o meu desafio, que eu gosto de ficar num ambiente escuro para dormir, inclusive para a produção da melatonina endógena, que interfere. Se você está num ambiente claro, o seu corpo não vai produzir como deveria, você não vai ter uma qualidade de sono como você deveria. Então eu gosto de tudo escuro. Você entra num quarto de hotel, é uma luta para você ter tudo escuro. Porque tem luz do LED disso, tem da emergência, aí tem não sei o quê, aí tem uma pontinha, aí tem uma câmera, aí tem então, assim, aí tem um... Então, São assim, vários pontos, né? Eu assim, vou de luz. espalhando toalha e cobrindo as coisas, o que eu não posso tirar da tomada, porque toda aquela luz fica me estimulando. Eu já sou uma pessoa muito estimulada. Eu já tenho uma energia além do básico. Então, qualquer coisa vai te estimular. Então, se você está o tempo todo recebendo estímulo, é luz, é celular, é música, é fone que enfia dentro do ouvido, é a caixa de som, aí é um que fala, aí você está num ambiente na rua que é barulho, todo mundo falando, e você no fone de ouvido, você no celular, você prestando uma atenção, respondendo um e-mail. Então, assim, você está num grande estímulo. Como que você vai acalmar? Como que você vai chegar e, legal, vou tomar banho, deitar e dormir? A pessoa não dorme. Não desliga, Não né? desliga. Não dá para desligar. Não Assim. desliga. A gente não tem uma chavinha, né? Não desliga. Então, para isso, precisa toda uma organização ali. Por isso que a mãe fazia antigamente, não sei se vocês lembram, antigamente, a mãe, quando tinha o bebezinho pequeno, não tinha um ritual. Olha, não fala mais alto, vamos apagar a luz, porque agora é a hora dele dormir. E aí ninguém tava com o bebezinho que ia dormir, com uma música, uma TV no último volume, uma caixa de som. Porque você está preparando o bebezinho para ele entrar naquele clima. E hoje era o que a gente precisava. A gente precisava que é a higiene do sono. É a gente ser preparado para o seu cérebro entender que você vai desligar. E os derivados da planta da cannabis podem auxiliar e Os ajudar. benefícios são múltiplos, então. Muitos. Então, quando você consegue equilibrar esse sistema endocannabinoide que a gente tem dentro de nós mesmas, é o que realmente dá esse equilíbrio no corpo todo. Exatamente. No cognitivo, Tudo. no intestino, em tudo. Por isso que muitas vezes o paciente passa lá numa consulta com um especialista, um neurologista, um psiquiatra, por uma alteração. Eu tô passando porque eu tenho uma dificuldade de dormir. E às vezes ele nem comenta que ele tem uma dor no joelho, às vezes ele nem comenta. Sim. E ele acaba nem citando que de repente ele tem uma ansiedade, tem uma palpitação.
E aí ele acaba voltando pro profissional e conta, nossa, olha, eu tô dormindo melhor, tô me sentindo melhor, mas olha que engraçado, eu tô mais concentrado, olha que engraçado, eu tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca que melhorou, eu tenho mais paciência com meu marido, com minha esposa. Então é interessante que o paciente ele acaba relatando melhoras assim, múltiplas melhoras, porque é aonde não está produzindo o suficiente do corpo dele e você está administrando um suplemento que veio da planta, um produto da planta, de uma forma, numa administração de várias formas, azeite sublingual, comprimido, creme, tem muitas formas de administrar, né? Hoje em dia, com o desenvolvimento da biotecnologia, muitas formas de administrar esse tipo de substância, mas ele suplementa, e aí ele fala, nossa, mas que engraçado. Tem, inclusive, pacientes que falam, eu tô mais sensível do olfato, do paladar, eu sinto muito mais, percebo o sabor, o cheiro. Agora, é muito engraçado, porque a gente nunca... Eu não sei você, tá? Eu fui ouvir desse nosso sistema com a Ana. Porque antes disso, eu nunca tinha escutado. Eu acho que não tem um médico que fala, olha, você tem, olha, esse sistema aqui, endocannabinoide. Olha eu aqui, gente, ainda acerta esse nome certo de primeira, hein? Você tem esse sistema, ele tem que ser equilibrado. Nenhum médico fala isso. Porque isso olha, é muito recente, sabe, Bel e Nath? Porque na medicina tradicional, primeiro se entende como funciona o metabolismo. Depois vai pensar, aí tem uma doença que leva um problema, um tumor, uma dor, uma compressão ali de uma raiz nervosa. E aí você vai pensar o que vai desenvolver de substância para melhorar aquela situação, que chama o quê? Remédio. O que o remédio faz? Ele resolve? Não. Ele remedia. Sim. É essa a semântica adequada. Ele remedia aquela situação, né? Ele não está resolvendo muitas vezes a causa. Ele está resolvendo uma situação, né? Então, aquele paciente que faz uso de uma substância, está usando um remédio, ele vai remediar aquela situação do corpo que não está legal, ou da doença que atingiu ali uma situação do metabolismo. Então, é estudar o corpo para depois estudar a substância, desenvolver um medicamento e o paciente melhorar. Tudo é feito dessa forma. É assim que são feitos os remédios, os produtos, os quimioterápicos, os antibióticos. É assim que foi desenvolvido. Na cannabis, eu falo que a cannabis vem na contramão de muita coisa. E aí que vem o preconceito. O preconceito é porque saiu do padrão. Né? Se a gente criar um padrão que a gente tem que usar uma roupa assim e eu vier aqui com uma roupa diferente, vocês vão falar, nossa, que ela é esquisita. Mas porque é um padrão. Sim. Então, a gente seguia, a humanidade, a ciência, a medicina, a saúde seguia num padrão. E aí, quando você vem contra a mão esse padrão, é um desafio. É um desafio da aceitação. Então, a cannabis desde 1940... conhecemos essas moléculas da planta. Sabemos que a planta produz essas substâncias, principalmente o canabidiol, né, e o THC, produz essas substâncias e já existia o desenho molecular pelos grandes cientistas do mundo, porém não entendia como isso funcionava no corpo. Então foi ao contrário, a substância veio para o corpo, respondendo de alguma forma que deu gatilho para os grandes cientistas estudar como agia no corpo. E normalmente nos medicamentos não é assim, é ao contrário. Sim. Né? Então isso eu acho que é o maior desafio que você está relatando. Por que não me informaram? Por que quando eu vou numa consulta todo mundo não fala isso? Porque na verdade não era dessa forma que estudavam. Então tinha um conhecimento, começou a estudar essa parte da ação da planta no corpo, que aí foi descoberto o sistema endocannabinoide, como essas substâncias agem nesses receptores, nessas conexões, né?
E ainda muita gente está ainda conhecendo. Então, assim, o Brasil tem uma quantidade muito grande de médicos profissionais aí relacionada a esses estudos dessas áreas, e ainda isso está estudando e desenvolvendo. Não é uma situação, Bel, que a pessoa vai lá, faz uma faculdade, ela tem essa aula quando ela tem 18 anos, 19 anos na faculdade. E aí veio da cultura daquele conhecimento, do histórico acadêmico. Vocês que estudaram, se você estudou lá na faculdade, para você hoje é automático. Mas imagina você nunca estudou lá na faculdade, eu chego para você, mas na sua faculdade falou isso? Você fala, não. Então, assim, por mais que a gente hoje estude pós-graduação e faz outros estudos depois de formado, a base você teve na faculdade, na graduação. Quando não é dito isso na graduação, como que vai chegar lá e você vai dar uma aula, subir num palco para dar uma aula, que a pessoa fala, não, peraí. Estudei na melhor faculdade, estudei com o melhor professor, e ele não falou isso, da onde que tirou isso? Então hoje, e foi assim que eu comecei nesse mercado da educação e do conhecimento técnico, e que ainda faço até hoje, é que a gente precisa promover a educação científica, a educação técnica, quanto mais tiver possibilidade das pessoas terem um conhecimento bioquímico mais aprofundado, quando a Bel chegar, independente do médico, a especialidade, se é o seu ortopedista, se é seu GO, se é seu cardiologista, porque temos receptores em todos esses locais, para todas as especialidades, pode ocorrer de ter receptor e haver essa conexão. O sistema endocannabinoide, ele está funcionando no nosso corpo como um todo. Então, não importa a especialidade, a especialidade sempre, todas as especialidades têm que saber isso, porque está no corpo todo. Sim. Só que isso tinha que ser lá na base, lá no começo, lá quando iniciou a graduação, lá quando estuda anatomia, fisiologia, esse momento, né? Então, hoje eu estou muito feliz, porque quando eu comecei era muito desafiador, era muito diferente a falar e estudar esse tema aqui no nosso país, mas hoje a gente já tem um conhecimento muito mais avançado. Hoje muitas faculdades já estão colocando nas suas grades curriculares. Ainda temos alguns desafios. Os grandes livros, os grandes tratados famosos, os grandes livros de fisiologia do mundo, que tem inclusive traduções em português, ainda não tem um capítulo específico para o sistema endocannabinoide, mas já temos alguns outros livros em paralelo já trazendo essa informação. Mas a grade curricular da graduação, ela precisa ser alterada. Como tudo, né? Como também a parte da inteligência artificial vai entrar, né? Os diagnósticos por máquinas com precisões diferentes. Então, tudo isso vai fazer parte, né? E eu vi essa evolução. E eu ainda acompanho essa evolução. Então, para mim, é uma gratidão muito grande de ver a melhora e o desenvolvimento num período pequeno, né? De 2017 para cá, que eu comentei com vocês. Então, é um período até que pequeno, um boom de informação. Né? Então, isso eu acho importante. E existem tipos diferentes? Por exemplo, eu quero tratar uma ansiedade. Existe um tipo, aí se eu quero tratar uma enxaqueca, existe outro? Como que funciona isso? Essa pergunta é ótima, porque existe sim, em relação às proporções no produto derivado de cannabis, do que foi retirado, extraído da planta. Que também não sabíamos muito sobre isso no passado, porque não isolava as moléculas, né? Então era mais estudado o canabidiol, como todo mundo mais ouve, a televisão, a mãe contando que a criança tem epilepsia e não melhorava, ela mal conseguia tomar banho de tanta crise e melhorou com canabidiol. É o que a gente mais ouve nas comunicações das grandes mídias, né? São essas mães contando as histórias das crianças epiléticas, né? Mas claro que em muitas outras alterações que pode ser utilizado, mas as indicações, o produto que vai escolher para melhorar uma situação clínica, como você citou, a ansiedade ou a enxaqueca, ou uma falta de memória, que está perdendo memória, esquecendo as coisas, de uma pessoa de idade, tem as proporções mais indicadas, porque hoje que isolamos as moléculas, conseguimos observar que certas moléculas da planta
conecta em lugares, em receptores que pode melhorar uma situação. Então, não são todas moléculas que conectam tudo que vai melhorar tudo. Então, tem afinidade. Então, pode ocorrer uma afinidade melhor para o canabidiol, e aí tem uma melhora, o THC, outra melhora, temos outros fitocannabinoides. A literatura científica tem mais de 100 fitocannabinoides descritos. Nossa. E muitas vezes vocês ouvem falar só do canabidiol. Sim, é o mais comum. É verdade. É o mais comum. E para mim é uma dor na alma, porque uma planta com mais de 500 compostos, mais de 100 fitoderivados aí, fitocannabinoides descritos na literatura, focar em uma única molécula, né? Então, a planta tem muitas moléculas que são interessantes e que melhoram o metabolismo, né? Como os terpenos, os flavonoides, não só os fitocannabinoides, que é o canabidiol, o THC, todos os outros compostos da planta têm essa afinidade com o nosso corpo, né? Então, todos eles podem ter. Inclusive, os terpenos, não sei se vocês sabem, mas quando você come maçã e você fecha o olho e eu te dou um pedaço de maçã, você sabe que é maçã sem ver. Se eu te der uma banana, eu vou falar assim, Nath, você tá comendo maçã? Você vai falar, não, é banana. Mesmo com o olho vendado. Como você sabe? Porque maçã cheira maçã, banana cheira banana, né? Então, o gosto da maçã é gosto da maçã, o gosto da banana é gosto de banana. Esses são os terpenos, né? Os terpenos, eles trazem esses aromas para as plantas, e tem um motivo na botânica para isso, mas eles trazem esse cheiro que você vai reconhecer. A mesma coisa quando você tem o cheiro da cannabis, todo mundo sabe, ninguém confunde. Esse cheiro é de cannabis ou é de dama da noite? Você sabe que é o cheiro da cannabis. Por quê? São os terpenos. E esses terpenos ligam também a alguns receptores do nosso corpo que podem melhorar a ansiedade, melhorar uma irritabilidade. Então, todos os compostos vão ter afinidades diferentes. Então, pode sim ter um composto com uma maior concentração naquele frasco de produto que é mais interessante para um paciente com demência, ou que é mais interessante para uma mulher com fibromialgia, ou numa situação de menopausa, ou numa dor crônica. Então, sim. Então, vocês fazem todo um estudo mesmo, com exames, tudo para entender exatamente qual a dose, enfim, tudo que a pessoa precisa. É toda uma análise, né? Eu acho que é muito importante sempre a anamnese, a análise, sim. E dentro dessa visão funcional, e não só uma visão focada na doença em si, mas você vê funcionalmente o metabolismo, é extremamente importante, mesmo porque se você não tiver um metabolismo todo bem desenhado ou preparado, que você pode pensar em preparar o médico ali atendendo o paciente, você vai interferir enquanto você absorve o produto da cannabis mais ou menos. E, por exemplo, eu tomo um medicamento que não é de cannabis, tal, tomo um medicamento tradicional. Né? Tem problema usar a cannabis junto com esse outro medicamento, ou normalmente vocês tentam estudar isso para tirar esse outro medicamento para só ficar com a cannabis? Essa pergunta também é muito boa. Todas as perguntas são muito boas. A gente tá aqui, eu só tô pensando aqui, vem um monte de ideia na cabeça. Não, todas excelentes perguntas. Mas sim, interfere. Tem interação medicamentosa. Tá? Então, isso é importante, porque muitas vezes, por ser natural e ser planta, em alguns lugares, em alguns países do mundo, pode usar sem acompanhamento, diferente do Brasil, que não pode. No Brasil é dentro do regulatório, é obrigatório o acompanhamento, a consulta, né? Mas isso é muito importante para passar essa informação para quanto mais pessoas possíveis, porque às vezes a pessoa viaja para um lugar, ela compra, aí ela toma por conta e tá tomando uma medicação psicotrópico e pode sim ter um efeito colateral grave. Pode ter um efeito colateral grave. Por isso que é importante ter aí, se ninguém tomasse nada,
Tudo Sim. bem, mas hoje é muito difícil, né? Sim. É muito Muito difícil. Quantos amigos vocês têm que nunca tomaram nenhum medicamento sintético na vida, que não toma nada, que é zerado de tudo? É muito difícil. Então, sim. as pessoas, elas às vezes tomam alguma substância para alguma coisa, para alguma alteração. E certeza. pode, não que tudo tem interação medicamentosa, mas pode ter interação medicamentosa. Então, nem sempre dá para tomar junto, ou às vezes até dá para tomar orientado pelo médico, que ele vai desenhar melhor horário, mesmo que tome naquele dia, mas a hora mais assertiva, mais adequada. E em relação a desmame, aí depende de muitos fatores, muitas situações. Porque às vezes sim, pode acontecer do paciente equilibrar esse sistema e levar o médico resolver ali desmamar alguma substância e o paciente não usar mais aquele outro medicamento que está levando a um efeito colateral, uma situação, mas alguns casos, às vezes a cannabis ela vai complementar esse tratamento para melhorar até o uso de uma dose elevada de uma substância sintética, né? Então pode sim, definido pelo médico desmamar uma substância sintética, como pode ser um complemento a um tratamento para uma situação que está muito ruim, Mais né? grave. Uma dúvida que, assim, eu sempre vejo as pessoas falando na internet é se ele pode causar dependência. Isso também é ótimo. Estamos afiadas aqui. Porque, assim, se você tem muita pensar, vergonha. vários remédios causam dependência. Muitos remédios, Então, muitas assim, a medicações. gente não sabe se a cannabis ela pode causar ou não. E eu acho que talvez pelo uso do recreativo, as pessoas também já jogam para o lado do medicinal, né? Sim, é que na verdade, Bel, todas essas substâncias que eu falei para vocês que tem lá na planta da cannabis, tem uma substância que tem o maior potencial nessa situação que você está dizendo, que chamamos de efeito psicotrópico. Né? Esse efeito psicotrópico, essa substância que dá esse efeito psicotrópico, molecular, a molécula em si que faz isso é a do THC. Por isso que você associa com o uso adulto, com o uso fumado, com o uso numa festa, porque normalmente o uso adulto são concentrações maiores de THC. E no uso avaliado por um profissional médico, um profissional clínico, nem sempre é indicado ou necessário altas concentrações de THC. Existem alguns casos que sim, existem outros casos que não. E hoje, inclusive, eu acho que é hoje, né? Hoje tenho uma palestra que eu vou conversar com os médicos, que é dessas altas concentrações de THC, onde ela entra em terapia combinada. Que você pode ter mais de um produto de cannabis naquele tratamento do paciente. Um que tem uma concentração de uma substância, como você falou, como escolher para cada alteração, e às vezes outro produto que tem outra concentração. Porque às vezes essas concentrações, elas podem agir no metabolismo de um jeito diferente, amenizando essa situação que você está dizendo da dependência ou do efeito psicotrópico. Sim. Como que as pessoas podem acessar esses tratamentos? Porque já é regularizado no Brasil? Sim, desde 2015 pode fazer acesso. O paciente pode fazer acesso via importação dessas substâncias. E desde 2019, o paciente pode comprar na drogaria, da rua, do shopping. Só que esses produtos têm uma limitação maior de apresentação. Na via da importação tem um leque maior de apresentação, mas sempre é mediante uma consulta com a prescrição do médico sempre. que o paciente está passando e está cuidando. Então, sempre. Não importa se vai passar um creme ou se vai tomar um comprimido. Sempre é com uma prescrição dentro de uma consulta. Sempre. Aqui no Brasil, a regulamentação é assim. Então, o paciente ele vai passar na consulta. Ele pode assistir, pode ouvir o podcast, pode conhecer, mas ele tem que procurar o profissional que cuida da saúde dele. E que não são todos também, né, que prescrevem. Porque não são todos que estudam isso. Como não estudou lá na faculdade, porque não tem, então não tinha, então ele não tem o conhecimento técnico. Então, muitos não querem prescrever, às vezes nem é por preconceito, às vezes é porque ele não tem o conhecimento. Ele quer fazer
fazer algo que ele se sente seguro, que ele tem conhecimento para cuidar do paciente. Tá certo, Sim, né? Também, É lógico, sim. Porque a responsabilidade do cuidado do paciente é de quem assinou ali a prescrição. Se é do médico neurologista dele, se é o cardiologista, se é o pediatra, quem assinou é responsável pelo cuidado da saúde. Aquela de cannabis ou qualquer outra, né? Pode acontecer, vocês não devem já ter visto, um paciente faz uso de uma substância, aí ele vai num outro médico, ele tem que falar o que ele toma. Porque eles às vezes não se conhecem, esses profissionais não estão no mesmo rol de relacionamento, e aí um não sabe o que o outro tá tomando, então ele vai perguntar: Nath, o que você toma? Tá. Você tem acompanhamento com quem? Eu tenho com cardiologista, tenho com ginecologista. E o que você toma? Você toma alguma coisa? Tem enxaqueca? O que você toma para enxaqueca? Exatamente para evitar a interação medicamentosa. E com a cannabis é da mesma forma. Tem que ter todo esse cuidado. Então, ele tem que conhecer para entender. E hoje os médicos buscam muito estudar e conhecer. Isso e às vezes o próprio paciente não fala, né? E se o paciente não falar, como que o médico também vai saber, né? É difícil. É difícil. É importante sempre a gente passar toda a informação, né, numa consulta, para que a pessoa possa analisar tudo direitinho. Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes eles não falam, Bel, porque às vezes eles acham que não tem nada a ver. Então, assim, às vezes quando eles passam na conta, você pergunta: Dona Fulana, o que a senhora tá tomando? Aí vai falar um remédio para dor de cabeça, aí vai falar um remédio do hormônio, o da tireoide, aí ele fala ali. Só que às vezes ele toma uma planta lá, uma outra planta para outra coisa, um suplemento, e que ele fala: isso... Igual se ele estiver tomando uma vitamina, nem fala, porque isso é vitamina, isso é besteira. Só que não é, porque até planta interage. Existem várias ervas de São João, é uma planta que interage com muitas substâncias. E às vezes a pessoa está tomando e pensa assim: não, mas isso não tem fé. Eu comprei lá, minha vizinha tomava. Nossa, gente, isso é super importante, Erva de São João interfere com várias substâncias, tanto o da cannabis ou outros medicamentos. E muitas vezes a pessoa ali entende que não precisa falar sobre isso. E as pessoas adoram, né, assim, tomar as coisas assim, né, sem nem pensar, né. Eu fui até num evento que falava do uso indiscriminado de antibiótico, né, e eu fiquei chocada com os números, né, por causa da bactéria resistente, que dizem que até 2030, 2030, 1 bilhão de pessoas no mundo vão morrer por conta dessa bactéria, né, esse é o estudo, né, podem morrer por conta dessa bactéria. Porque as pessoas têm lá 10 comprimidos, toma 7, deixa 3, 3 vou tomar para dor de cabeça. E não é assim, né? Então a gente tem muito... O brasileiro tem isso, né? Tem que tomar muito cuidado, porque vai ficando, né? O corpo vai se adaptando e aí vai ficando resistente, né? Por isso que é importante esse tema. Por isso que quando a gente pensou em você, a gente conversou, a gente precisa sim trazer essa informação, tanto que é importante, até porque o acesso aos medicamentos, farmácias e tudo mais, tá toda esquina tem uma, as pessoas utilizam muito, todo mundo tem a sua caixinha do remédio em casa. E não só em casa, na bolsa, né? em todos os lugares. Guarda uma caixinha. Então, por que não conhecer um outro formato, uma outra coisa que pode ajudar? Então, eu acho que é muito importante o seu trabalho, muito legal a gente poder trazer esse tema, né? Tenho certeza que tem muita gente que vê como, né, tem um preconceito, olha como uma coisa, isso é droga, mas não entende, não conhece a fundo, não sabe os benefícios, não sabe o tanto que pode ajudar, que pode tirar você de uma medicação que não vai fazer bem para outras partes do seu corpo. Então, a gente pensou muito, né? Quando a gente pensou em você, exatamente em você, eu falei: não, Belzinha, eu acho que sim, a gente tem que trazer essa informação. E eu acho que a cannabis pode ser o futuro da medicina, né? Eu acho que depois da situação da Covid-19, acho que muita coisa mudou na visão das pessoas, e não só aqui, mas aqui também, mas em muitos lugares do mundo, porque acreditavam que ia ter um comprimido que ia resolver toda a vida, que ia salvar a vida de todo mundo, ou que ia ter uma prevenção que ia resolver todos os problemas, e não foi o que aconteceu. Quem mais resistiu foi quem estava mais pleno metabolicamente. Então, quem tinha um equilíbrio do metabolismo como um todo, quem tinha, que é muito comum, né, o pessoal falar, a imunidade, né? Então, quem tem um metabolismo
muito bem organizado, com cuidado, inclusive em relação a essa rotina do que faz no dia a dia para melhorar a sua condição de saúde, a sua performance, foi quem mais sobreviveu, independente da idade. Teve gente jovem que faleceu e teve gente idosa que não morreu. É verdade. Né? Então, eu acho que essa chave mudou o pensamento das pessoas e pensarem no cuidado e no seu autocuidado, porque era muito comum, principalmente aqui no país, você depositar a responsabilidade no profissional. Então, você passa na consulta com o seu médico, ele manda você tomar isso e você entender que a responsabilidade de você melhorar é dele. Só que, na verdade, ele está só te orientando. Se você chegar na sua casa e você não fizer nada, a responsabilidade é só dele. Então, eu acredito que é 50-50, né? Sim. Metade do profissional que está te orientando, independente de qualquer coisa, se for um professor fazendo um exercício, tudo depende do 50-50. É o conhecimento técnico dele e a sua dedicação em fazer aquela orientação, Com né? certeza. Então, eu acho que as pessoas focaram muito nisso, de como que eu vou fazer se tiver uma nova situação, um vírus diferente. Se não tem um remédio para resolver, se não tem uma injeção para tomar, se não tem uma escolha, não acontece em quem tem idade X ou quem tem o cabelo loiro, não existe isso. Então as pessoas foram buscar o autocuidado, o autoconhecimento. E hoje com essa informação toda, as pessoas têm acesso à informação. Né? As pessoas não tinham nos anos anteriores, as pessoas elas não tinham acesso. Hoje não tem nada. Hoje a gente está falando uma coisa, tem uma dúvida, que 1 minuto você pega aqui o celular, você joga, você vem com toda a história. É verdade. Né? Da inteligência artificial, Google, tudo, vem toda uma história, você já sabe tudo, é quase um livro. Eu não sei se alguns vão lembrar, não tinha a Barça, que estudava o livro, era o jeito de conhecer, você tinha que ler a Barça. Verdade. Então, hoje você tem o mundo inteiro na sua mão em um clique, né? E acesso a todas as pessoas, a todas as idades, né? Então, conhecer mais dos temas, né? Sim. Eu acho que esse, principalmente, cannabis, tal, é um tema que as pessoas, além de tudo, do preconceito, mas tem muito medo também. Mas é doido que não tem medo de... É novo Ai, também, vizinha, o que você tá tomando de remedinho? Me dá! E toma, sem pensar também. Então, né? Principalmente os remédios para emagrecer, né? Que aí seria um capítulo à Nossa, parte para se falar, né, mais. gente? Que as pessoas às vezes usam assim de uma forma indiscriminada, sem olhar para efeito colateral, sem pensar, né? E muita coisa que às vezes nem é controlado por receita. Agora que tem tá mudando algumas coisas, né? Bem recente, mas que não era controlado por receita. Sim. Você podia ir lá e pedir no balcão. E é complicado, né? Sim. Eu acho que assim, apesar de que, né, lógico, o Covid eu acho que trouxe uma consciência maior para as pessoas, né? Mas ainda tá complicado. Porque é a cabeça do ser humano, né, gente? É cultural. É cultural. A gente tem um processo, e vocês muito que estão trabalhando com a comunicação, é de passar a informação para que a gente possa mudar a cultura. É um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo o seu papel, mesmo porque a gente também tem muita comunicação que é um desserviço, né? Pois então tem que filtrar muito bem. Ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade de ter tudo, a gente também pode ter coisas que não são adequadas, né? Então eu acho que essa parte da comunicação que vai fazer a mudança cultural. Isso. Eu acho que aí faz muita diferença. Mas hoje eu vejo as pessoas muito mais abertas. Quando eu comecei, meu Deus, não era legal. Difícil, né? Nossa, era difícil tanto no público profissional técnico quanto os leigos. Era difícil de tudo. Dava até medo de comentar, porque as pessoas não podiam não entender, né? Então tinha um preconceito muito grande, mas hoje já não. Então, hoje as pessoas, elas querem conhecer, os pacientes passam nas consultas perguntando, você conhece, você às vezes leva, mostra, você conhece meu vizinho, você conhece essa marca, você conhece? Isso faz com que também os profissionais tenham que engajar a conhecer, a estudar, né? Então, é verdade. Isso é bom. Que bom que está abrindo tudo isso. Esse é o nosso objetivo aqui, que a gente sempre fala, na verdade, o objetivo final é que a gente seja feliz, que a gente busque mais qualidade de vida, Sim, que a gente tenha menos problemas de saúde, mais longevidade.
E, poxa, eu tô vendo o tempo ali, já tô vendo os não tô alertas, vendo, ó. hoje eu não tô Ó, vendo a gente o já tempo. passou um tempão, ó. 15, a gente já passou 15 já. É que tá muito bom esse papo, foi incrível mesmo. Eu acho que é muito importante trazer as informações corretas com profissionais qualidade. de Sim, qualidade. sim. E a gente tá muito feliz. Obrigada por ter Obrigada a vindo. você. Não, é muito bom porque assim, além, né, da informação que você está trazendo de uma forma muito correta, responsável, também tem a pessoa que é você, sabe? Que você obrigada. é. Então você também está trazendo uma experiência para essa mulher de que talvez até queria que você deixasse aqui uma mensagem, não sobre a cannabis, mas sobre você, mulher, sobre o não desistir, sobre como tá, sabe, chegar no topo de uma carreira como você chegou. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer é que se a gente se prepara e a gente está preparado, principalmente as mulheres que são muito determinadas, né? As mulheres acabam tendo essa força. Eu sempre fui muito determinada. Então, eu acho que se você está preparado e você tem uma oportunidade, eu acho que a gente não pode deixar passar, porque eu acho que a gente tem tanta coisa a agregar em valor na vida do outro. E a mulher tem uma visão diferente, né? Cada uma do seu jeito, com a sua personalidade, mas a gente tem uma visão diferente. Então, eu acho que tanto no mercado da saúde, no mercado executivo, na comunicação, acho que a gente pode trazer muito valor. Então, é a gente focar na determinação ali em algo que você quer, que você acha que vai agregar em valor na vida das pessoas e não deixar nada externo te abalar. Eu acho que o que me segurou desde toda a trajetória, independente desse momento de cannabis executivo, foi... Eu sempre foquei no propósito. Desde que eu era muito nova. Qual era o propósito de vida para mim? O que eu queria? E aí eu fui focada naquilo. Então eu acredito que essa velocidade também é porque você tem que pôr a sua energia naquilo. Se você não sabe o que você quer, como você vai escolher o caminho certo a seguir, né? Verdade. Então é dessa forma que eu penso. Deixa a sua rede social Isso. para as pessoas que quiserem de repente conversar com você. E do Caetano, né? É, Do Caetano, pois é, que ele é todo mundo deve estar famoso. curioso para saber quem é o Caetano. Sim, o meu é Baptista Ana Gabriela, é meu Instagram, onde eu falo um pouco dessa parte técnica de cannabis. E o do Caetano é Caetano Batista. Caetano Batista, que lindo! 2023, que foi o ano que ele nasceu. Vamos deixar Ai, aqui, ó, pra vocês. obrigada. Eu também vou entrar pra conhecer o Caetano, fiquei curiosa. Você tem que conhecer. E a gente gosta sempre de mimar, né? Esse Isso. momento mimimei aqui, que é um presente da nossa parceira, que é a que Fernanda bacana. Diaza, que tem essa marca maravilhosa que é a Defo. Tem um creme esfoliante delicioso, tem um creme redutor, né, É, Nath? maravilhoso. Então E esse esse é voucher importante. é para o dia que você tiver com um pouco de tempo, por favor, tá? É, pra Um você pouco de tirar um tempo. Pra você ir fazer uma sauna ozonizada que é Que deliciosa. legal. Ai, eu adoro E essa é uma parte de ozônio, experiência, eu tá? adoro, muito É uma bom. experiência. Você vai, tem escaldapés, Que legal. chazinho. Você vai adorar. Muito obrigada. Ó, eu vou te menina. esperar aqui. Eu e ela, a gente vai lá também. A gente quero pode ir, até ir eu juntos, quero tomar ver. esse chazinho junto, Vamos ver, hein? que aí tem mais assunto. Mais Com assunto. certeza. Obrigada, muito Imagina, obrigada. a gente que agradece sua presença e hoje a gente tá vestidas aqui, a Eli Mazali, que separou os nossos looks, nossa consultora de imagem, que agora, né, a gente tá trazendo sempre convidados muito incríveis, então a gente tem que estar sempre muito Sim, bem, tem né? que estar à altura deles, A altura. né? Esse conjuntinho aqui lindo da Leblog, Isso, né? a gente ama. A Leblog, né? Maravilhosos os looks, né? É. E os Nath? nossos acessórios? Ah, da La Folie, La gente. Folie. Mari, beijo pra você. É isso, estamos aqui muito felizes. Mais um episódio muito bom, trazendo muitos insights importantes, informações relevantes. Sim. Agradecendo também a Videofly produtora que cuida dos nossos conteúdos, o Felipe também que cuida dos nossos bastidores, das nossas fotos, nossa parceria da das menina das canecas também, que Que vocês você adoram. também vai levar uma, tá? obrigada. Linda. E, gente, olha só. Se você quiser ser nosso parceiro, manda uma DM. Ou também pode deixar uma mensagem no YouTube, né, Nath? isso. Que a gente tá aqui aberto pra vocês. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. O nosso público, gente, é incrível. É um público que conecta, que gosta de informação. E a gente quer sempre trazer pessoas incríveis aqui e marcas incríveis também pra você.
É isso mesmo. Então deixa aí seus comentários, chama a gente no O Mãe Podcast também no Instagram e a gente se vê no próximo episódio. Que alegria ter vocês aqui. Quase 1 ano de O Mãe Podcast. É mesmo? A gente vai fazer aniversário. Quase 1 ano. E a gente vai fazer um especial pra vocês, hein? É isso aí, mais surpresinhas. Em breve a gente conta tudo pra vocês. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada.